Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 32º tema, Armagedon. Vamos ao resumo do estudo passado. No estudo passado apresentamos o 31º tema, os objetivos da volta de Jesus. Deixamos claro que o arrebatamento acontecerá no momento da volta de Jesus. O irmão Paulo deixou isso claro na sua carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 ao 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O texto que acabamos de ler deixa claro que o arrebatamento é a forma como subiremos ao encontro de Jesus no dia de sua volta à terra. Em seguida, desceremos no Monte das Oliveiras. Isso está em Zacarias 14, do 1 ao 4. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis, assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. Procuramos mostrar no estudo passado que a profecia de Daniel 9 foi tirada do seu contexto. Sua contagem foi interrompida e a última semana profética foi transportada para a nossa época. Isso sem a fundamentação das Escrituras. Mostramos que a volta de Jesus para Israel e o mundo se dará no Monte das Oliveiras, em Israel, no momento do tempo da angústia de Jacó. Jesus vem para ser recebido como o Messias tão esperado. Se você não ouviu o programa passado, solicite o áudio. Nós temos certeza que o seu entendimento será ampliado. Gostaria de, na oportunidade, fazer aqui um comentário a respeito da profecia das 70 semanas proféticas registrada em Daniel 9, né? Muita gente faz confusão com isso aqui, como nós falamos, acaba deslocando uma semana e tira a sucessão da contagem das semanas e interrompe uma semana e joga para o final. E ali nessa semana eles criam a vinda de um anticristo, um arrebatamento secreto, criam uma série de coisas que estão fora do contexto profético. Por isso eu achei interessante trazer aqui Daniel 9, para nós termos uma noção. Nos versículos 1 ao 19, o profeta Daniel está entendendo que os anos das desolações que profetizou Jeremias era de 70 anos. Então ele está entendendo que o tempo do povo de Deus estar debaixo desse cativo, sofrer, era 70 anos e estava terminando. O profeta Daniel segue nos versos seguintes, falando da desobediência do povo de Israel. Daniel 9, verso 7, ele diz: A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê,
aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo o Israel, porque Israel já estava esparramado, as outras 10 tribos já estavam esparramadas por todas as nações e por todas as terras. Jerusalém e Judá estava em Babilônia. Isso. Ele fala que essa confusão de rosto era tanto para os de perto como para os de longe, e em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Aí o profeta segue dizendo no verso 11, sim, Senhor, Daniel 9:11, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, bastante atenção, ouvintes, por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. O profeta Daniel, ele tinha certeza, cooperador Giliardi e ouvintes, que o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, tinha se derramado sobre Israel. Sim. Assim, Daniel 9, verso 20 ao 23, o profeta diz, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Amém. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, o anjo diz a Daniel, entende a visão. O anjo chama a atenção do irmão Daniel, profeta, para entender a visão. Agora eu digo aqui para os ouvintes, bastante atenção ao verso seguinte, Daniel 9, 24. 70 semanas, isso é 490 anos, estão determinados sobre o teu povo, sobre a santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Então o anjo tenta mostrar para Daniel que os anos do cativeiro de Babilônia, cooperador Giliardi, não tiraria o problema do povo. Essa maldição da lei não seria tirado. Sim. Ele vai falar dos 490 anos, são as 70 semanas. É importante destacar que as 70 semanas, que são os 490 anos, não surgem nas profecias por acaso. Vamos citar aqui alguns versículos de Levíticos 26. Eu teria aqui, se tivéssemos tempo, ler o capítulo todo de Levíticos 26. Só que não temos tempo, mas sabemos que os versículos que nós vamos ler vai lançar luz para a compreensão do porquê surge os 490 anos. Amém. Levíticos 26, versos 24 e 25. Deus disse ao povo de Israel, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais, 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada que executará a vingança da aliança. E o texto segue e diz que ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste sobre vós e sereis entregues na mão do inimigo. É isso. A pergunta nossa é, cooperador Giliardi, quanto é 70 vezes 7? 490. É isso mesmo. Ó. É isso mesmo, 490 anos. Então parece que o profeta está querendo dizer que o anjo mostra para ele que não era 70 anos agora, era 490 anos. Porém, o sacrifício de Jesus foi suficiente e era suficiente para quebrar a maldição da lei. Só que a grande maioria dos conterrâneos de Jesus preferiram não entrar na nova aliança. Não foi assim, cooperador? Não entraram, não. Verdade. Assim caiu sobre eles a grande tribulação, que na minha opinião, cooperador Giliardi, iniciou em 70 depois de Cristo, mas que perdura ainda na diáspora, né? Amém. Da dispersação do povo de Israel por todas as nações. Então os 490 anos surge por isso. É uma profecia totalmente cumprida, não restando nada para os nossos dias. Eu acho que foi interessante esta orientação, não foi? Com certeza. Então hoje estaremos apresentando o 32º tema, Armagedon. Joel 3, verso 2. Congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da minha herança Israel,
a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então Deus está dizendo claramente que vai congregar as nações e vai entrar em juízo com elas. E diz o motivo, não é, cooperador Giliardi? Por causa da minha herança a Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Isso. Deus não está contente com a forma como os homens estão governando o mundo. Eles repartiram a minha terra. E não foi o que fizeram lá com Israel? Exatamente. Uma parte para fulano, outra parte para cicrano. Aí fica a ONU, todo mundo brigando, né? Deus está dizendo, eu vou decidir isso. Eu vou decidir. Eu vou congregar todas as nações, eu farei elas descer ao vale de Josafá, e com elas entrarei em juízo por causa do meu povo. Eu quero lembrar aqui o cooperador Giliardi, ainda para recordar os dois aspectos da volta de Jesus, que é fundamental para a compreensão do tema hoje. Quais são esses dois aspectos da volta de Jesus? O retorno de nosso Salvador incluirá dois principais aspectos. Um aspecto se refere à vinda de Cristo nos ares para a igreja. O outro aspecto refere-se ao momento em que Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras com a igreja. Então, em um momento, vir para a igreja, em seguida, descer no Monte das Oliveiras com a igreja. O primeiro aspecto concerne aos cristãos. O segundo concerne a Israel e às nações. No primeiro aspecto, Cristo é revelado como Senhor e noivo. No segundo aspecto, Ele é revelado como Messias e Rei. O primeiro aspecto é a bem-aventurada esperança dos cristãos. O segundo aspecto resultará na exaltação de Israel e purificação da terra. Ou seja, vinda de Cristo com a igreja. Vamos repetir isso mais um pouco. O segundo aspecto do retorno de Cristo refere-se à sua descida com a igreja ao Monte das Oliveiras. Zacarias 14, versos 3 e 4 fala nesse sentido. Acompanhado pela igreja glorificada, Cristo se revelará como o Rei dos Reis em toda a sua glória, como a pedra que esmiuça. Em Daniel capítulo 2, 34 e 35 nós vemos isso. Ele dominará todos os governantes e nações da terra. Ele se assentará sobre seu trono de glória. Lucas capítulo 1, dos versos 31 e 32. Ele se assentará no trono da sua glória em Jerusalém. Mateus 5, verso 35. Vencerá os inimigos de Deus e governará sobre a terra a partir de Jerusalém, Lucas. Assim nós vamos trazer aqui alguns textos que vai trazer confirmações desse segundo aspecto da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 3, verso 13. Vinda com todos os santos. Colossenses 3, verso 4. Aparecer com ele em glória. Mateus 24, verso 27 e 30. Com poder e grande glória. Judas 14, 15. Com 10 milhares de santos. Apocalipse 17, 14. Os que estão com ele. Apocalipse 19, verso 11 ao 21. Esmiuçar as nações. 2 Tessalonicenses 1, verso 7 ao 10. Em fogo ardente tomando vingança. 2 Tessalonicenses 2, 8. Destruir com o brilho da vinda. Daniel 2, verso 34, 35, 44 e 45. Pedra que esmiuça a estátua. Zacarias 14, verso 3 ao 5. Pés do Monte das Oliveiras. Mateus 25, 31 e 32. Assentar no trono de glória. 2 Timóteo 4, verso 1. Seu aparecimento e seu reino. Atos 3, verso 20 e 21. Restaurar todas as coisas. Amém. Eu creio que está claro. Amém. Então, neste estudo, focaremos nós na etimologia e sentido profético das palavras. Quais são as palavras? Nós vamos focar na etimologia das palavras Armagedon, Vale de Josafá, Gog e Magog. E a partir então dessa introdução, eu creio que é possível falarmos da batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. É isso, é chamada a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Joel 3, verso 12 ao 14. Levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai,
porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Vale de Josafá. Ali assentarei para julgar todas as nações em redor. Multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto. A palavra, o cooperador, Josafá, ela traz para nós um sentido profético. Vamos dar uma olhadinha no sentido dela e vamos fazer alguns comentários? Josafá, ou Josafat, é a forma abreviada do nome de Jeosafá. Surgiu a partir do hebraico, meus loucos e ouvintes. A palavra hebraica Yehoshaphat, que significa literalmente Deus julga. Olha só, o Deus é o juiz. Essa pesquisa nós procuramos em um dicionário de nomes próprios.com.br/Josafá. Então, quando lemos o nome Josafá, Vale de Josafá, nós não temos que estar preocupados, cooperador Giliardi, com o lugar geográfico. Amém. A etimologia da palavra está dizendo que é um lugar onde Deus vai julgar. Vale de Josafá, Deus fala, Vale de Josafá, ali me assentarei para julgar todas as nações. Julgar. O nome Josafá, ou Josafá, Deus é juiz, Deus julga. E onde Deus julgará todas as nações? Não é na terra de Israel? Amém. Lugar onde Deus julgará, onde Deus entrará em juízo com as nações. Agora é interessante, cooperador Giliardi, quando nós pegamos um mapa e abrimos ele assim, nós vamos olhar os continentes, as nações, não é isso? Isso. E a localização de Israel, Israel está localizado geograficamente no centro do mundo. Então a localização geográfica de Israel favorece o ajuntamento de tropas. Verdade. Israel está localizado no Oriente Médio, ao longo da costa leste do Mar Mediterrâneo, fazendo fronteira com Líbano, Síria, Jordânia e Egito, e fica na junção, no encontro de 3 continentes, Europa, Ásia e África. Eu pergunto, é um lugar estratégico para as nações invadirem ou não está? Sim, mesmo no centro. No centro, favorece, é só um movimento para cá e eles já chegam. Um movimento para ali já encosta Israel, outro movimento para cá encosta Israel. É como diz, Israel olha para um lado, inimigos. Olha para o outro, inimigos. Olha para o outro, inimigos. Olha para o outro, inimigos. Ele está rodeado, a nação de Israel rodeada de inimigos. Por todos os lados onde Israel olha, inimigos estão por todos os lados. Joel 3, verso 2, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Outro fato, cooperador Giliardi, que é interessante notar, é que o pessoal fala assim, a guerra do Armagedon. Essa expressão, a guerra do Armagedon, nós não encontramos nas escrituras, encontramos? Não, ministro. Nós não encontramos a guerra do Armagedon. Nós encontramos as nações reunidas num lugar que em hebreu chama-se Armagedon, fala alguma coisa assim. Isso, desse modo. Nós vamos trazer um pouco depois, mais à frente, um pouco sobre o Armagedon. Mas muitos ficam perguntando para nós, cooperador Giliardi, onde fica o vale de Josafá ou o vale da decisão falado na profecia? E nós fizemos uma pesquisa em https://estiloadoração.com/vale-decisão-vale-de-Josafá. E achamos interessante a resposta. E vamos trazer aqui essa pesquisa? Vamos lá? A localização do Vale de Josafá, ou Vale da Decisão, já foi muito debatida. Na época dos pais da igreja, por exemplo, houve uma tendência de identificar o Vale da Decisão como sendo o Vale de Cedron. Esse vale fica a leste de Jerusalém, nas cercanias do Monte das Oliveiras, diz a pesquisa. E dando continuidade, diz, mas a verdade é que nenhum vale das regiões citadas na Bíblia alguma vez já foi chamado oficialmente de Vale da Decisão, ou Vale de Josafá. Então, a melhor alternativa parece ser considerar que os nomes Vale de Josafá e Vale da Decisão são simbólicos. Portanto, sua localidade é desconhecida. Aqui vale lembrar que o sentido da expressão Vale de Josafá se aproveita do significado do próprio nome Josafá para transmitir sua mensagem.
Ou seja, o que nós vimos. Em hebraico, Josafá significa Javé tem julgado, Deus julga. Continuando a pesquisa, alguns comentaristas procuram fazer uma conexão entre o Vale da Decisão e o Vale de Beracá, o mesmo chamado de Vale da Bênção. Os israelitas, liderados pelo rei Josafá, se juntaram ali para louvar o Senhor pela grande vitória na batalha que eles não precisaram lutar. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20. Então é sugerido que a derrota dos inimigos de Israel, imposta por Deus, tipifica o julgamento divino no fim dos tempos contra os inimigos do povo de Deus no Vale da Decisão. E assim, ministro Lucas, dando sequência na pesquisa, diz: outros comentaristas também tentam estabelecer uma ligação entre o Vale da Decisão e uma profecia do profeta Zacarias. O profeta fala sobre o dia do juízo do Senhor. Zacarias diz que os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, que será fendido ao meio. Aspas, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Isso está escrito em Zacarias 14, verso 4. Quem interpreta essa profecia de forma completamente literal, diz a pesquisa, no sentido topográfico, dirá que provavelmente o Vale da Decisão será o vale que surgirá nesse dia. Seja como for, o certo é que o dia do Senhor virá e as multidões serão julgadas. Para repetir a pesquisa, https://estiloadoração.com/Vale da Decisão, Vale de Josafá, que os espaços são separados por traços. Devemos estar preparados para nesse dia estar com Jesus, Amém. Vencer com Ele. Vamos ler um texto que vai nos ajudar na compreensão do tema. Esse texto está em 2 Crônicas 20, verso 1 ao 30. É o texto que vai falar de Josafá e do momento em que ele estava no grande aperto. Vamos ler. Sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também os de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Nota que isso aqui vai fazer bastante sentido com o momento da grande batalha, não é, cooperador Giliardi? Final? Sim, ministro. Nós temos ainda 2 Crônicas 20, versos 5 ao 30. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Olha só, o ministro Lucas. Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algo mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Olha só, ministro Lucas, é muito paralelo com o dia da decisão, né? Israel entrará na angústia de Jacó. E aqui, no tempo de Josafá, ele diz: e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Olha só. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Sei, pelos quais não permitiste passar a Israel quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. E lá em Joel diz que Deus está furioso com as nações, dividindo a herança dele. Olha só, não nos dão pago vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste dar.
Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá. Assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. E levantaram seus levitas dos filhos dos Coatitas e dos filhos dos Coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram, e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, olha só, ministro e ouvintes, Jeosafá pôs-se em pé, e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Olha só, Deus agindo, né? Dizendo que a peleja não era do povo de Israel, mas era dele. Também vemos uma semelhança muito grande no dia do juízo do grande Deus. Começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e das montanhas de Sei, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Sei para destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Sei, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Jeosafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, em hebraico, Vale das Bênçãos, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o Vale de Beraca até o dia de hoje. Ministro Lucas. Amém. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca. Se chamaram o lugar Vale de Beraca, por que então chamaram aquele lugar Vale de Josafá? Do mesmo jeito que chamaram o lugar de Vale de Beraca, Vale das Bênçãos, chamaram aquele lugar também o lugar onde Deus julga. Verdade. É simples, é simples. Na batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudar. Essa batalha não é de vocês, é minha. E diz o texto que eles se destruíram uns aos outros. Eles saíram juntos para a guerra, Amon e Moabe, e levantaram contra os moradores das montanhas de Seir. Eles estavam juntos, Amon, Moabe e Seir. Levantaram para destruir, exterminar uns aos outros, acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros, Moabe e Amon, e destruíram-se. E o povo de Deus ficou tão contente, segundo Crônicas 20, versos 27 ao 30. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltério, com harpas, com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras. E ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel, e o reino de Jeosafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Enquanto as nações estavam reunidas ali, guerreando um contra os outros, o povo estava louvando a Deus, cooperador. Amém. É o que vai acontecer lá naquela guerra, naquele grande dia da decisão. Aqueles que estarão ali com Jesus no Monte das Oliveiras, estarão ali em Israel, em Jerusalém ali, eles estarão louvando ao Senhor enquanto as nações estão se guerreando, se acabando. É um figurativo muito grande.
Então eu falo para os ouvintes, não vamos ficar preocupados onde é o vale de Josafá. E aí está o vale de Beraca. Por que Beraca? Porque ali Deus deu as bênçãos. Por que vale de Josafá? Porque ali Deus entra em juízo. Eu acredito que o relato que lemos, o cooperador, nos ajuda a entender que não devemos nos preocupar com a localização geográfica do vale da decisão. Devemos dar atenção às narrativas que figuram a grande batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Como já mostramos, a posição geográfica de Israel favorece um ajuntamento de tropas para um confronto decisivo. Deus diz por boca do profeta Ezequiel, no capítulo 5:5, assim diz o Senhor Deus, esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações e das terras que estão ao redor dela. Deus colocou Israel na terra de Canaã, que é uma ponte para os 3 continentes, Ásia, África e Europa, na encruzilhada das nações, no coração da terra. Israel devia ser uma luz aos povos e será uma luz aos povos, segundo as profecias bíblicas. Vamos trazer aqui um texto que vai nos ajudar a entender quem são os inimigos de Israel e sua origem. Vamos ler esse texto que está em Gênesis 10, verso 1 ao 20. Cooperador Giliardi, Amém, meu irmão? faça essa leitura para mim, eu irei fazer alguns comentários depois. Nós estamos falando dos descendentes de Noé, então ao dilúvio só resta Noé e suas famílias, Isso. seus 3 filhos, e agora o mundo vai ser povoado por esses. Vamos ver os descendentes de Noé. Amém. Gênesis, capítulo 10, do 1 ao 20, diz: Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são, olha só, queridos ouvintes, Gomer, Magog, nome familiar, né, ministro? Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Nós lemos até o verso 4. Leia o verso 5, eu quero que os ouvintes ouçam com atenção e me dêem uma parte. Amém. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as famílias entre as suas nações. Miss Lucas. Aqui, no verso 5, cooperador Giliardi, por estes foram repartidas as ilhas. Este termo, as ilhas, na nossa compreensão, que cabe, eu creio, no texto bíblico, nós entendemos como continentes. Amém. Por eles foram repartidas ilhas, continentes, cada um formaram as suas nações, não é isso? Nos continentes, o mar estava ali, não é isso? Isso. Nós estamos falando aqui dos descendentes de Cã, ou Cão em alguma tradução, né? Olha os nomes, Gomer, Magog, Tubal, Meseque, Togarma, esses nomes, Tarsis, vai aparecer lá em Ezequiel 38, 39? Será que essa turma ficou viva até aquele tempo, cooperador? Não, mas aqui está falando das nações que eles formaram. Agora, me pergunta, quem são essas nações? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou mostrando para os nossos ouvintes que esses formaram nações inimigas do povo de Deus. Vamos seguir o texto. Verso 6. E os filhos de Cão são Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Avilá, Sabetá, Ramá, Sabeteca. Os filhos de Ramá é Seba e Dedã. Verso 8. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. Este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote-i e Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Em Mizraim gerou a Ludim, e a Nanim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patrussim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, olha só, Casluim, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseu, ao Amorreu, ao Gigarzeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu. E depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerá, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Gênesis, capítulo 10, do 1 ao 20. Nós temos aí um relato da genealogia, mas que traz um conteúdo profético, não é isso? Isso.
e que deixa claro que 2 filhos de Noé formam nações inimigas do povo de Deus. Não está bem claro isso, cooperador Giliardi? Sim, ministro, está bem claro. E na sequência, você vai ver que vai falar do 3º filho, que é Sem. De onde descende Jesus, de onde descende Abraão, da onde é descendente a nação de Israel. Por isso o termo semitas. 2 filhos de Noé formam nações inimigas do povo de Deus. E estes se colocariam como inimigos de Israel. O profeta Isaías também, ele traz algo interessante sobre ilhas, sobre continentes. Isaías 41, verso 1 ao 5. Calai-vos perante mim, ó ilhas, que eu creio que sejam continentes. E os povos renovem as suas forças, cheguem-se, e então falem, cheguemos-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele cujos passos segue à vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam? E que ele calque aos pés os reis, e com sua espada os transforme em pó, e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilham? Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Olha o que diz o verso 5, cooperador Giliardi. Os países do mar virão isto e temerão. Países do mar, não está falando de continentes não, cooperador? Verdade, ministro. É isso mesmo. Os fins da terra tremerão, aproximaram-se e vieram. Ainda em Isaías 41, verso 8 ao 14, cooperador Giliardi. No mesmo capítulo. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, e eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eu creio que esse texto, cooperador, está num contexto da grande batalha do Deus Todo-Poderoso, o dia do Senhor. Certeza. Joel 3, verso 12 ao 16, Deus disse, levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. E diz ainda o texto, lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio. Os seus compartimentos transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidão, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brada de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor sairá e será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O termo Sião aqui, cooperador Giliardi, como fortaleza. Amém. Esse texto é maravilhoso e está dentro do contexto do que nós estamos apresentando. E nesse sentido nós temos o contexto de Apocalipse 16, verso 12 ao 16, cooperador Giliardi, que é muito interessante. Vamos ler? Amém. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, olha só, para os congregar para a batalha. Naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, grande dia do Deus Todo-Poderoso.
Eis que venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E aqui nós vemos, ministro Lucas, o relato do nome. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Amém. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e as suas águas secou-se. Nós acreditamos que aqui refere, não é, cooperador Giliard, da questão política daquela região, né? Sim, ministro. Que favorece hoje a movimentações de tropas ali. Com certeza é isso. Então nós temos aqui os Estados Unidos, através das Nações Unidas, entrou ali e quebrou uma barreira que existia naquela região. Então hoje as nações, por meio das Nações Unidas, podem convocar uma guerra e passar por lá sossegado. Mas antes eles teriam que vencer primeiro alguns povos para depois entrar, não é não? Sim. E agora não. Agora não. Mas vamos dar atenção, cooperador Giliard, ao termo Armagedon. Armagedon, ou Armagedon, um nome simbólico de origem hebraica. Ele tem o código do dicionário hebraico, né? O Strong, que é o H2022, que é montanha, monte, e Megidon, código no dicionário Strong, é H4023, Megido, encontro. Então, montanha, monte, encontro, né? Megido. As raízes do nome, H2022, o código, que é montanha, monte, e Megidon, H4023, Megido, encontro. Ou seja, o termo, ministro Lucas e ouvintes, Armagedon, ou Armagedon, montanha do encontro. Isso nós encontramos em https://dosenhor.com/strong igual a H2022. Existe um dicionário hebraico Strong que tem todos os códigos das palavras em hebraico. É isso, ministro. Então o termo significa montanha do encontro. Pode ser em qualquer lugar em Israel? Sim, ministro. Então as profecias, o cooperador, eu digo, parece não dar tanta ênfase ao lugar. E a etimologia das palavras Vale de Josafá, Armagedon e também Gog e Magog sugere a nós algo muito além da importância geográfica do lugar. Vamos ler a profecia que vai trazer um pouco sobre Gog e o seu juntamento ali. Ezequiel 38, verso 2 ao 6. Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Lembra a terra de Magog e as ilhas das nações? Sim, lá em Gênesis. Príncipe e chefe de Meseque e Tubal, profetiza contra ele e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos, cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute, e com eles todos com escudos e capacete. Gomer, lembra de Gomer? Lá em Gênesis? E todas as suas tropas, a casa de Togarma, lembra de Togarma? Lá em Gênesis 10? Do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigos, muitos povos com eles, não é uma nação só, né? Sim. Ezequiel 38, verso 8. Depois de muitos dias, serás visitado e no fim dos anos virá a terra que se recuperou da espada. Que terra que é essa que se recuperou da espada, cooperador? Assim nós vemos que foi Israel, né, ministro? E que foi congregada dentre muitos povos. Israel. Junto aos montes de Israel. Que sempre se faziam desertos, mas aquela terra foi tirada dentre as nações, que o povo é tirado das nações e levado de volta para sua terra. Amém. E todos habitam seguramente. E eles vão chegar no momento que Israel achará que politicamente estão numa situação boa. Parece que as palavras do irmão Paulo diz, quando disser a paz e segurança, virá repentina destruição. Parece que faz sentido aqui, não faz? Muito sentido. Então eles vão achar que estão seguros, mas nessa hora serão invadidos pelas nações. Mas é propósito de Deus. Nesse sentido, cooperador Giliard, também nós acreditamos que o termo Monte Sião tem um significado profético pouco explorado. Vamos ler essa pesquisa? Originalmente chamado em hebraico de Tzion, Sião significa cume. O nome designava uma fortaleza que era encontrada em uma colina na região a sudeste de Jerusalém, de propriedade dos jebuseus. O monte se tornou famoso e repercutiu na história da humanidade ao integrar os textos da Bíblia e passar a ser identificado como a cidade de Davi,
o maior rei de Israel. Após sua morte, o monte passou a ser conhecido como Sião, local onde foi construído o Templo de Salomão. Com o tempo, o termo Sião passou a identificar o próprio templo e seu terreno. Essa pesquisa nós encontramos em https://www.infoescola.com/religião/Sião. O significado cume, como uma sentinela, um lugar de segurança, um refúgio. Cume foi a cidade que Davi tomou dos jebuseus, porque era um lugar onde ele podia fazer ali uma fortaleza. O termo Sião, ele traz na nossa mente um termo de fortaleza. Salmo 110, verso 1 ao 7, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, à minha mão direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder. No dia do teu poder, ó. Nos ornamentos de santidade. Desde a madre da alva, tu tens o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Está falando de quem aqui, irmão? Mestre Jesus. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Amém. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos mortos. Ferirá os cabeças de muitos países e beberá do ribeiro no caminho. Por isso, exultará a cabeça. Sião. Não vamos ficar, aqui é onde é Sião. Joel 3, versos 16 ao 17. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo. Olha só, ministro. Será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Ó. Olha o termo. Aí eu pergunto, vai estar no Vale de Josafá, no Vale do Megido, vai estar aonde? No Armagedon? Vai estar em Sião ou no Monte das Oliveiras? E agora? A profecia de Joel 3, a profecia do ajuntamento das nações no Vale de Josafá. O Senhor bradará de Sião, de Jerusalém fará ouvir a sua voz, o Senhor é a fortaleza do seu povo. O termo está remetendo-nos para a fortaleza, que é o reino de Cristo. Tanto que o profeta Miqueias vai falar nesse sentido, Miqueias 4, verso 1 ao 3. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. E a ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Nós lemos até o verso 8, não foi? Foi isso, ministro. Miqueias 4, do verso 1 ao 8. Muito interessante. Vamos continuar lendo o verso 9 até o 13. E agora, por que fazes tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como da que está de parto? Sofre dores e trabalha para dar à luz ao filho de Sião. Como aqui está de parto, porque agora sairás da cidade, e morarás no campo, e virás até Babilônia. Ali, porém, serás livrada. Ali te remirá o Senhor da mão de teus inimigos. Agora se congregam muitas nações contra ti, que dizem, seja profanado e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas, ou seja, molhos, feixes, numa eira. Levanta-te e trilha ao filho de Sião, porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e
esmiuçarás a muitos povos. Olha só, ministro. E esmiuçarás a muitos povos. E o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Não há como afirmar que essa profecia não esteja no contexto da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Esmiuçará a muitos povos. Lembra de Daniel 2? Naum 1:7. O Senhor é bom, e Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Estamos apresentando profecias sobre a grande batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando os reis da terra serão destituídos do seu poder. Eu acho interessante trazer aqui uma profecia que está dentro do contexto da batalha do Deus Todo-Poderoso, que é Daniel 2, verso 29 ao 45. Daniel, ele vai falar com o rei Nabucodonosor. E estando tu, ó rei Nabucodonosor, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber, ó rei, o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estava vendo, eis aqui uma grande estátua, a representação das organizações políticas das nações, nós falamos, não é isso? Isso. Essa estátua, que era imensa, cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Quem é a cabeça, irmão? Império Babilônico. E os seus peitos e seus braços de prata. Quem é o peito e os braços? Império Medos e Persas. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Quem é o ventre e a coxa? Império Grego. As pernas de ferro. Quem é? Império Romano. E os pés da estátua, em parte de ferro e em parte de barro. O que é isso? Divisão do Império Romano. Aí ele diz, olha, Nabucodonosor, você estava rei olhando isto quando uma pedra foi cortada. Uma pedra? Uma pedra é o quê? A vinda de Jesus e a inauguração do reino. Estava rei olhando isto quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. O que é isso? A grande batalha do Deus Todo-Poderoso. Alguma dúvida, cooperador Giliardo? Dá para ter? Não, ministro, não dá. Verso 35, então foi juntamente Nabucodonosor esmiuçado ferro, barro, bronze, a prata, o ouro, os quais fizeram como a pragana da azeira do estio, e o vento os levou, e não achou-se lugar algum para eles. E que é isso? O fim dos governos dos homens, dos ímpios, né? Isso. Mas a pedra que feriu a estátua tornou-se um grande monte. E que é isso? A expansão do reino por toda a terra. E encheu toda a terra, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará assim esse reino e consumirá todos os outros reinos, reinos dos homens. Mas esse mesmo reino subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata, o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho fiel à sua interpretação. Que maravilha, não é um texto maravilhoso? Maravilhoso. Eu acredito que os ouvintes, assim como eu, estão vendo no texto profético que lemos um Armagedon. A montanha do encontro, o vale da decisão, o vale de Josafá, o juízo de Deus sobre as nações, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não tem como correr. Nesse sentido, cooperador, o Apocalipse 11, verso 15 ao 18, vai no mesmo sentido. Vamos ler? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam... O que essas vozes diziam? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, e que tomaste. Olha só. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Olha a sequência, olha o verso 18, querido ouvinte. E iraram-se. Iraram-se quem? As nações. E veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e os tempos de dares os galardões aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes.
e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Amém. Louvado seja Deus. Está muito claro o contexto, não está, irmão? Tá, sim, ministro. Jeremias 33, verso 14 ao verso 17. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei as boas palavras que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naqueles tempos farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Lembra do vale de Josafá? Amém. E naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi o homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. As profecias estão no contexto de Lucas 1, dará à luz um filho, quem porás o nome? Jesus, ele herdará o trono de Davi. Está nesse contexto. A profecia que estamos apresentando segue no mesmo contexto um Armagedon, a montanha do encontro, o vale da decisão, o vale de Josafá, os juízos de Deus sobre as nações, o grande dia do Deus Todo-Poderoso. Joel 3, verso 2. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, depois de congregados, os exércitos invasores, eles tomam a direção de Jerusalém, a qual é tomada pelas nações. Aos olhos das nações, Israel é vencido, e a bandeira dos invasores se ergue no monte do templo. Ainda que por poucas horas, é a luta do grande dia do Deus Todo-Poderoso, como está em Apocalipse 16, verso 14, 16, Joel 3, verso 14, 15, Zacarias 12, verso 1, 3, Zacarias 14, verso 1 e 2. Jeremias 30, verso 5 e 9. Porque assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de temor, não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem pode dar à luz, porque, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como o que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Ou seja, Davi é a figura messiânica de Cristo Jesus, o Messias. Amém. A angústia de Jacó, eles estarão cercados pelas nações. As nações parecem ter domínio sobre Jerusalém. E o povo está ali como nos dias de Josafá, clamando, pedindo a misericórdia. Diz o texto de Zacarias que uma parte do povo não confiará e vai embora mesmo, vai fugir. Olha só. Mas haverá um povo que confia no Senhor e que faz de Deus a sua fortaleza. Vamos ler Zacarias 12, verso 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra, o que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para ajudar durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Eita, ministro, todo o povo da terra. Eis que põe em Sião uma pedra de tropeço. Fazemos questão aqui de mais uma vez trazer o registro das escrituras do local em que a igreja arrebatada no dia da vinda de Jesus descerá com ele. Zacarias 14, verso 1 ao 5 e depois o verso 9. Eis que vem o dia do Senhor, eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém, e a cidade será tomada. Por isso que os homens estão lá como mulheres dando à luz, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E a metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha. Qual o dia da batalha, cooperador? Ali de Josafá. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Não é no monte lá, no Vale de Decisão, no Vale de Josafá, não?
Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande. A pedra bate e transforma um grande monte, lembra? Sim. A metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugiste no dia do terremoto, nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo a igreja, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Amém? Amém. Joel 3, verso 1 ao 6. Deus disse, porque eis naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre meu povo e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também, que tende vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É tal o pago que vos me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça, visto como levaste a minha prata, e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá, e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Assim, Deus vai entrar em juízo. Amém? Vamos aprofundar um pouco, devido ao tempo, nós não temos muito tempo, no sentido de entender a causa do juízo de Deus sobre as nações. Deus criou a terra para ser o seu reino. Porém, Satanás, por meio de homens que não se submetem à vontade de Deus, tem dominado a terra e transformado a mesma no reino dele. É isso. E ao longo da história, o povo de Deus, para quem a terra foi criada, vivem na mesma como peregrinos. Tem gente que fala que nós vivemos como peregrinos porque nós vamos para o céu. Não é nada disso, é porque nós não temos domínio sobre aquilo que Deus criou para nós. Mas o inimigo é quem tem dominado. Se nós queremos hoje, temos que comprar terrenos, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. É isso, mas a terra é do povo de Deus. Foi nesse sentido, cooperador Giliardi, que nós trouxemos Gênesis 10, verso 1 ao 8, onde fala dos descendentes de Noé, e vai falar dos filhos de Jafé, que são Gomer, Magog, não é isso? Tubal, Meseque, Tiras, os filhos de Javã, que são Tarsis, são aqueles que citados lá no livro de Ezequiel. Isso. E por eles foram repartidas as ilhas dos gentios, quer dizer, os continentes foram repartidos por eles. Eles têm domínio sobre o mundo. É isso. E eu prefiro não aprofundar em identificar quem é Gog e quem é Magog. O termo sugere a nós as nações que se formaram após o dilúvio e não seguiram o propósito de Deus. E eu creio que quando nós lemos lá atrás, já Gênesis 10, verso 1 a seguir, e agora lendo Gênesis 10, verso 1 a 8, os ouvintes estão percebendo a falta de um dos filhos de Noé. Sim, é Sem. E foi a partir da linhagem dele que Deus formou uma nação, Israel. Em todo o tempo da história bíblica, nós vamos encontrar as nações guerreando contra Sem, contra os descendentes de Sem. É por isso que em Joel 1, verso 1 e 3, Deus diz: eis que naqueles dias, naquele tempo, eu removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. E congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Vamos ler um texto que vai confirmar a situação do povo de Deus na era atual. Hebreus 11, verso 8 ao 14. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo-as, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Amigo Lucas? Será que eles estão buscando o céu? Não. Ou eles estão esparramados as terras por todos os lugares, a terra que Deus destinou ao seu povo foi repartida entre as nações? E qual é o tempo em que nós vamos herdar essas promessas? O texto de Romanos 4, verso 13 diz que nós seremos herdeiros com Abraão do mundo, não é isso? Isso.
Então Deus terá que guerrear para devolver a terra ao seu povo. Ouça o que Deus disse por boca do profeta Jeremias, referindo ao fim dos dias do governo do maligno na terra. Jeremias capítulo 30, versos 10 ao 24. É isso, né, ministro? Correto? Não temas, pois tu, ó meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do teu cativeiro. E Jacó voltará, e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações. Porquanto darei fim a todas as nações, entre as quais te espalhei, a ti. Porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de todo não te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, a tua ferida é incurável, a tua chaga é dolorosa, não há quem defenda a tua causa a te aplicar curativo. Não tem remédios que possam curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não perguntam por ti. Por que te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão dos teus pecados? Por que gritas por causa da tua ferida? Tua dor é incurável. Pela grandeza de tua maldade e multidão de teus pecados eu fiz estas coisas. Por isso todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários irão, todos eles para o cativeiro. E os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque, porque te restaurarei a saúde. Olha só, ninguém podia curar, mas somente Deus. Porque te restaurarei a saúde, e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Porquanto te chamaram a repudiada, dizendo, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Assim diz o Senhor, eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente. E sairá deles o louvor e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei e não serão apoucados, e seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação serão confirmadas diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, e os seus nobres serão deles, e o seu governador sairá do meio deles, e eu farei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo se empenharia para chegar-se a mim? Diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Eis que a tempestade do Senhor e a sua indignação já saiu. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado e até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. No fim dos dias, entendereis isto. Jeremias capítulo 30, versos 10 ao 24. É isso, né, ministro? Amém. Uma profecia que está no contexto da batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Não é isso, cooperador? É isso, ministro. Joel 3, verso 12 ao 16, Deus diz, levante as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. É isso. E diz o verso 15 de Joel 3, o sol e a lua se escurecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor brada de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra temerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Amém? Amém. Miqueias 4, verso 11 ao 13. Agora se congregaram muitas nações contra ti que dizem, seja profanada, e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho. Porque as ajuntou como gavelas numa eira. Levanta-te e trilha, ó filho de Sião. Porque eu farei de ferro o teu chifre, e de bronze as tuas unhas, e esmiuçarás, repetimos, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Amém. Graças a Deus. Daniel 2 nos lembra essa profecia, né? Isso. Zacarias 12, verso 1 ao 14. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor.
e também para Judá durante o cerco contra Jerusalém. Está vendo? É no momento do cerco. Amém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos que carregarem certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. E naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos e de loucura os que montam neles, do jeito que aconteceu nos dias de Josafá, não é? Que vão matar um ou outro. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração, os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. E naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre as gavelas. E à direita e à esquerda consumirão todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, porque Jesus vem de lá, não é isso? Isso. Para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. E naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele como quem planteia pelo filho unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. E naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido. E a terra planteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família de Simeia à parte e suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte e as suas mulheres à parte. Falando aqui da conversão do povo de Israel, Zacarias 13, verso 1, o verso 8 e o verso 9. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e os habitantes de Jerusalém para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se aprova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Amém, graças a Deus. Nesse contexto, nós temos Apocalipse 19, verso 11 ao 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos dos céus em cavalos brancos, e vestidos de linhos finos, brancos e puros. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande dia do Deus Todo-Poderoso, para que comais carne de reis, carne de tribunos, carne dos fortes, carnes dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos e pequenos. Esta profecia está no contexto da grande batalha, não está, cooperador Giliardi? Sim, ministro. Eu quero, cooperador Giliardi, aqui dar um salto e convidar os ouvintes para junto lermos um texto que vai nos ajudar a entender de que, de fato, Deus não desistiu de dar a terra ao seu povo, da mesma forma que Satanás fará tudo para não ser destronado. Ezequiel 38, verso 1 ao 9. Ezequiel 38, versos 1 ao 9 diz, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra eles, e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros,
todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes, os de Put com eles, todos de escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, e a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te, tu e todas as multidões do povo que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos junto aos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tropas e muitos povos contigo. Eu faço questão aqui de destacar, cooperador Liardi, Magog, lá em Gênesis 10 está lá, Meseque está em Gênesis 10, Tubal está em Gênesis 10, não está isso? Isso. Put, Gomer, Togarma, esses que são citados aqui estão lá. Vamos seguir a sequência de Ezequiel 38, verso 10 ao 23. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás o mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso, que habita seguro, todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra, Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leãozinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza ao filho do homem e diz a Gog, assim diz o Senhor Deus, porventura não saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grandes ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra. Deus diz, a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim. Quando eu me houver sacrificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Assim diz o Senhor Deus, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face, porque disse no meu zelo, no meu fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que tiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. A espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Contenderei com eles por meio da peste. A batalha de Josafá é figura, desta batalha. Sim. Ezequiel 39, verso 1 ao 29, o texto é bastante grande, não é, cooperador? Nós vamos passar um pouquinho do horário, mas é importante fechar esse estudo, não é não? Com certeza. Vamos lá então, faz a leitura para nós. Porque se eu fizer, eu fico fazendo comentários. Diz assim, tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e far-te-ei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel. E com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo,
e às aves de rapina de toda espécie, e aos animais do campo te darei por comida. Sobre a face do campo cairás, porque eu o farei, diz o Senhor Deus, e enviarei um fogo sobre Magog e os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor, e farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel. E nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e os gentios saberão que eu sou o Senhor, o santo em Israel. Eis que vem, e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia de que tenho falado. Olha só, é o dia em que Deus tem falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e acenderão fogo, e queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos e com as flechas e com os bastões da mão e com as lanças, e acenderão fogo com elas por 7 anos. Olha só, e não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Deus. E sucederá que, naquele dia, darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e pararão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale de multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Deus. E separarão homens que intensamente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão esta busca, e os que percorrerem a terra, qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amona. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus, dize às aves de toda espécie, de todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci por vós um sacrifício grande nos montes de Israel. E comei a carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros e dos bodes e dos bezerros, de todos os cevados de Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes e bebereis o sangue até vos embebedardes do meu sacrifício que ofereci por vós. E à minha mesa fartar-vos-eis cavalos de carros de poderosos de todos os homens de guerra, diz o Senhor Deus. E eu porei a minha glória entre os gentios, e todos os gentios verão meu juízo. Todos os gentios verão meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas estiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E os gentios saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundície e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Deus, agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver que os espante. Quando eu os tornar a trazer dentre os povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e eu for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que os fiz ir em cativeiro entre os gentios, e os ajuntarei para voltarem à sua terra, e não mais deixarei lá nenhum deles, nem lhes esconderei mais a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amém. Então nós acreditamos no retorno de Israel à sua terra, mas acreditamos que esse retorno se dará em massa no tempo do reino messiânico, não é isso? Isso. Sofonias 3, verso 8 ao 20. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo, porque o meu decreto é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo, porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Está falando de outros povos que não é do povo de Israel. É isso. Para que sirvam com o mesmo consenso, da além dos rios da Etíope, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício. Naquele dia não me envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, no
reino, ele está falando, né? Mas deixarei, olha que texto interessante, cooperador Giliardi. Mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Está falando de restantes pessoas que serão deixadas na terra, não é isso? Nações? É isso, ministro. E o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados. E deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Cante alegremente, ó filha de Sião, e jubila, ó Israel, regozija-te e exulta o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou os teus inimigos, o Senhor é rei de Israel. O Senhor, o rei de Israel, está no meio de ti, e tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se enfraqueça as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, e regozijar-se-á em ti com júbilo, e os entristecidos por causa da reunião solene congregarei. Esses que são de ti, e para os quais o opróbrio dela era um peso, eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem. Procederei, e salvarei a que cocheava, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor, um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Naquele tempo vos farei voltar, e naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então, o cooperador Giliardi, em todo momento que Israel esteve em aperto, Deus deixou claro que eles não seriam destruídos. Jeremias 46, versos 27 e 28, mas não temas tu, meu servo Jacó, não te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei, mesmo de longe, como também a tua descendência da terra dos teus cativeiros. Jacó voltará e descansará, sossegará, e não haverá quem atemorize. Tu não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque eu estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei. Mas a ti não darei fim, mas castigar-te-ei com justiça, e não te darei de todo por inocente. Ezequiel 28, versos 24 ao 26. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que a cause dor, entre os que se acham ao redor deles e os que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus, quando eu congregar a casa de Israel, dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante os olhos dos gentios. Então habitarão na sua terra, que dei ao meu servo, a Jacó, e habitarão nela seguro, e edificarão casas, e plantarão vinhas, e habitarão seguros, quando eu executar juízos contra todos os que estão ao seu redor, e os que os desprezam, saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Amém, glória a Deus. Queremos finalizar aqui com alguns textos. Miqueias 4, verso 1 ao 8. Mas nos últimos dias, esse termo últimos dias é muito interessante. Acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, será posto acima de todos os reinos. E se elevará sobre os outeiros, e a ele afluirão os povos, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor, e julgará entre muitos povos, castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz e as suas lanças em foices. E uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Esse texto está falando depois de que Jesus tiver destruído as nações inimigas e tiver o domínio de tudo. Mas assentar-se-á cada um debaixo da sua videira, um tempo de sossego, debaixo das suas figueiras, e não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Naquele dia, diz o Senhor, congregarei a que cocheava e recolherei a que tinha sido expulsa, e a que eu tinha maltratado. E daqui cocheava farei um remanescente, e daqui tinha sido arrojada para longe uma nação poderosa. E o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, fortaleza da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Está falando do reino messiânico. Assim Deus fez, como disse em Ezequiel 21, verso 25 ao 27. E tu, ó profano,
e ímpio príncipe de Israel, cujo o dia virá no tempo da extrema iniquidade. Assim diz o Senhor: tira o diadema, remove a coroa, esta não será a mesma. Exalta o humilde, humilha o soberbo. Ao revés, ao revés, ao revés, porém aquela coroa, e não será mais, até que venha aquele a quem pertence, de direito a ele a darei. De fato, o cooperador de Gileade é a coroa, e o reino de Israel ficou ao revés. E só vai ser estabelecido novamente na vinda do nosso Messias. E assim o profeta Oséias registra as palavras de Deus no capítulo 3, verso 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e à sua bondade no fim dos dias. Finalizamos esse estudo, mas a nossa mensagem para você é: você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado? Infelizmente hoje o cooperador de Gileade das religiões estão sendo juntadas para a batalha desse grande dia. Infelizmente. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém, é isso. Olha, querido ouvinte, como eu sempre digo, né? Eu aprendi bastante e você também aprendeu? Vamos estar orando, agradecendo ao nosso Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós e que Ele possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo, encorajando para estarmos naquele dia, no grande dia da volta do Senhor Jesus, juntos ali, estaremos participando como reis e sacerdotes neste reino glorioso. Por isso, vigia, prepare para estar naquele dia com o nosso Senhor. Eterno e soberano Pai, graças te damos por tua palavra, pelas bênçãos concedidas a nós e a certeza que temos na palavra do Senhor por meio dos seus santos profetas. Rogamos, ó Eterno, que nosso coração possa estar, ó Deus, disposto a estar sempre recebendo as orientações da parte do Senhor, e que nós venhamos estar no grupo daqueles, do lado daqueles que estarão com Cristo como vencedores. Fortaleça o nosso coração, que nós venhamos ter assim convicção a cada dia. Que também venhamos ter assim sabedoria para transmitir a tua palavra com verdade àqueles que tem o Senhor dado a oportunidade para nós de estarmos juntos e próximos. Abençoa, Deus querido, a tua igreja, ó Deus querido, cada congregação, ó Deus eterno da tua igreja em cada lugar deste mundo, que possam ser fortalecidos, animados na fé. E que a cada momento, a cada dia, nós possamos nos livrar dos domínios do maligno por meio desta organização diabólica, o mundo da forma como está organizado, para nos atrair, para nos prender. Me lembro agora nesta oração, ó eterno, Sodoma e Gomorra, e lembramos de Ló e da sua família, que diz o texto que ele foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Que nós não venhamos armar as nossas tendas até chegar a Sodoma e acontecer conosco como aconteceu com ele. Dê-nos a nós, ó Deus querido, discernimentos. Nos dê a nós, ó Deus querido, que desapeguemos a cada momento das circunstâncias e coisas que nos prendem, para que possamos estarmos sem embaraço, servirmos ao Senhor. Dê a nós discernimento da tua palavra, de forma que nós venhamos corrigir a nós mesmos, de forma que nós venhamos a buscar a santificação por meio dela. Conceda a nós, ó Deus querido, humildade, sinceridade, para transmitir a tua palavra também. Que o teu Espírito, ó Eterno, possa estar na mente e no coração de cada ouvinte, e que cada um possa se preparar para a volta do nosso Senhor Jesus o Cristo, este reino glorioso, o qual nós aguardamos. Sabemos que esse mundo é um vale de lágrimas, em que muitas vezes somos surpreendidos com diversas notícias que nos entristecem. Mas o Senhor tem dado conforto àqueles que confiam em Ti. Assim pedimos, ó Eterno, conforta todos os Teus servos e servas em cada canto, em cada lugar, e dê a cada um coração cheio de esperança, e que cada um possa olhar para as profecias e ver dias melhores, e que nós venhamos continuar sempre firmes, convictos, orando. Venha o Teu reino, para que a vontade do Senhor, ó Eterno, seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Nós agradecemos pela esperança que temos e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus o Cristo. Amém. Amém. E nosso abraço a todos os nossos ouvintes. Que Deus fortaleça o coração de cada um e nos dê ânimo e motivações a cada dia. Que Deus seja louvado por tudo. Paz seja convosco. Paz seja contigo, meu irmão. Assim também estendo a minha saudação ao ministro e faço das palavras deles as minhas, e encerramos o programa à luz das Escrituras em nome de Jesus. Que a paz esteja com você,